Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero primeiramente expressar toda a gratidão a Deus por tão rica oportunidade e privilégio de estar de retorno a esta casa, nesta noite, no primeiro dia da semana, revendo meus irmãos, na pessoa do anjo da igreja, pastor Frauzilino. Deus continue lhe abençoando, meu pastor, demais companheiros, amigos, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês e o nome do Senhor continue sendo glorificado. E assim, então, o nome do Senhor é exaltado. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3, os versículos 7 e 8. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, aonde está inserida a sexta carta à igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versículos 7 e 8 do livro do Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Ponto e vírgula, só mais esta frase dentro do versículo, tendo pouca força. Repita comigo, ninguém a pode fechar. Isto. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Glória a Deus. Meus irmãos, como é sabido dos meus irmãos, nós temos 7 cartas escritas às 7 igrejas, respectivamente, que estavam situadas na porção sul da Ásia Menor, nos dias em que João, através da mediação de um anjo, que é o interlocutor entre ele e Cristo, ele vai repassar estas cartas às igrejas que estão distribuídas ao longo de aproximadamente 400 quilômetros, partindo de Filadélfia até Laodiceia. Estas igrejas foram fundadas pelo apóstolo São Paulo, enquanto ele esteve na cidade de Éfeso durante 3 anos. E de Éfeso, Paulo alcançou, evidentemente, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por conseguinte, a cidade de Laodiceia. Então, essas igrejas foram alcançadas durante o ministério de Paulo, o que Paulo exerceu ali durante os 3 anos na cidade de Éfeso. Vale ressaltar que cada uma destas cartas aqui, Jesus ele vai se identificar de maneira distinta para cada um dos pastores que tinham sobre si a responsabilidade do rebanho. Eu vou dar apenas alguns 2 exemplos para que vocês tenham compreensão do que é isto. Quando nós abrimos o capítulo 2 e 1, nós vamos encontrar a primeira carta à igreja de Éfeso. E quando Jesus chega identificando-se para este pastor, ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, 2 pontos. Isto diz o que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus ele está se identificando de uma maneira distinta para este pastor. Se você observar com cuidado, ao que o tempo não nos ajuda agora, quando nós abrimos o livro do Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar a aparição do Cristo glorificado, após cerca de 64 anos da sua ascensão, por volta do ano 30, lá do Monte das Oliveiras,
aonde ele retorna agora para João e fazer valer cumprir a promessa que está escrita em São João, capítulo 21, a partir do versículo 20, quando ele disse: importa que este fique até que eu venha. Então, pouco mais de 6 décadas após a sua ascensão, Jesus aparece para João durante o seu exílio na ilha de Pátimos, que foi do ano 82 ao ano 96. Foram 14 anos de exílio do apóstolo São João. E no dia em que Jesus apareceu para João, que foi justamente no primeiro dia da semana, né, que está registrado em Apocalipse 1, versículo 10, Cristo aparece para João glorificado. Não é aquele Cristo ressurreto após a ressurreição, que apareceu no primeiro dia da semana para as mulheres no jardim do sepulcro, no final da tarde para 2 discípulos no caminho de Emaús, e logo mais à noite, dentro da casa fechada para os discípulos que estavam trancafiados. 7 dias após, para Tomé, e depois do 40º dia, ele é encontrado ali na Galileia, e posteriormente no Monte das Oliveiras, onde ele vai ascender aos céus. Então, vai ser por volta de 64 anos após, que Jesus vai reaparecer para João, mas não aquele Cristo que foi visto pela última vez no Monte das Oliveiras. O Cristo agora que aparece para João é o Cristo glorificado. João vai registrar todo este evento e vai trazer a sua descrição. Ele vai verificá-lo no meio de 7 castiçais de ouro, estará de vestido comprido, cinto de ouro cingindo seus lombos, seus cabelos brancos como a neve e como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés semelhante ao latão polido na fornalha, na sua mão direita 7 estrelas, de sua boca uma espada aguda de 2 fios, sua voz é como voz de muitas águas, e seu rosto resplandecia mais que o sol do meio-dia. Então, partindo deste princípio, todas as cartas agora que Jesus vai enviar para os pastores das igrejas, respectivamente, ele vai se identificar de acordo com o que ele se manifestou no capítulo 1, excetuando, como nós vamos verificar, para a igreja de Filadélfia. Então, por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 1, quando Jesus apareceu para o pastor, ou melhor, quando Jesus enviou esta carta para o pastor de Éfeso, ele vai trazer uma das identidades que está registrada no capítulo 1 do Cristo glorificado. Então ele vai aparecer como aquele que tem na mão direita 7 estrelas e anda entre os 7 castiçais de ouro. O que Jesus está querendo dizer para o pastor aqui é o seguinte: pastor, está falando com você aquele que tem o domínio, aquele que tem o poder, aquele que tem um controle de todas as coisas, e verifique que sempre está na mão direita. Vale ressaltar que você nunca vai encontrar na Bíblia Sagrada a mão esquerda de Deus, braço esquerdo de Deus, mas sempre nós vamos encontrar a mão direita de Deus, a destra de Deus, o braço direito de Jeová. Por quê? Porque, simbolicamente falando, mão direita e braço direito na Bíblia Sagrada se refere ao braço da força, a mão da força, a mão do poder. Então, mão direita fala de poder, braço direito fala de poder, fala de força. Por esta razão que Deus se manifesta ao longo das Escrituras sempre com mão direita, braço direito. O que nós vamos subentender que Deus é Deus de coisas direitas. Quando você abre o livro do Salmo 110, versículo 1, diz assim a expressão: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo de número 10, encontramos a seguinte expressão: todos os anjos têm pés direito. Zacarias, marido de Isabel, prima da irmã Maria, que são os pais de João o Batista, primo legítimo de 1º grau de Jesus, ainda no seu turno ministrando, no 8º turno de Abias, a Bíblia diz que ele entrou no seu turno para ministrar no templo. E quando chegou diante do altar de incenso, o anjo estava esperando do lado direito. Jesus chegou na praia da Galileia e perguntou para os pescadores que passaram toda a noite pescando, e disse: pegaram alguma coisa? E responderam: nada. Então lance a rede para o lado direito. Jesus foi interrogado pelos fariseus, e um fariseu muito nervoso disse: conjuro-te, dize logo, és tu Cristo? E Jesus lhe respondeu: tu disseste. E digo mais, em breve vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, assentado à direita do Deus Todo-Poderoso.
Jesus chegou para Ananias e disse: Ananias, vá à rua chamada direita. Estevão estava sendo apedrejado, levantou os olhos aos céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à direita. O ladrão que foi salvo na cruz do Calvário foi o ladrão que estava do lado direito. Jesus chegou na ilha de Patmos, se apresentou a João lá no corpo glorificado, e João caiu como morto a seus pés, mas ele se aproximou e tocou com a mão direita. Se apresenta agora para o pastor de Éfeso, tendo 7 estrelas na mão direita. Então, mão direita, Deus é Deus de coisa direita, braço direito, mão direita, mão de poder. Agora, estas 7 estrelas na mão direita dele representam o que? A totalidade dos servos de Deus. E a notícia boa que nós extraímos disso aqui, Jesus está falando, é o seguinte: antes que você esteja na mão de um homem, primeiramente você está na mão direita de Jesus. Aleluia! Quantos estão na mão direita dele nesta noite? Se você está na mão direita dele, você está guardado, amparado, conservado, protegido, e Deus está zelando da tua vida. Amém, meus irmãos? Evidentemente que Jesus ainda trouxe outra identificação na carta para Éfeso, dizendo que ele é aquele que anda entre os 7 castiçais de ouro, ou seja, entre as igrejas. Todo culto Jesus se apresenta, ele passeia. A expressão passear equivale a observar, avaliar, averiguar, analisar. Então Jesus passa observando, sondando, percebendo, conhecendo cada necessidade das pessoas dentro do culto. Amém, meus irmãos? Então está aqui a identidade que Jesus se apresentou para o pastor da igreja de Éfeso. Uma segunda coisa interessante, só para você ter compreensão disso aqui, é a segunda carta escrita para Esmina. Esmina significa mirra. Mirra é um aroma, é um perfume caríssimo, que é extraído ou é adquirido através do esmagamento de uma certa árvore que existe no Oriente Médio. Então pega-se a casca desta árvore, esmaga-se a casca desta árvore, de onde se extrai uma goma aromática, de onde então vai derivar a mirra, que está entre os 3 presentes que os magos trouxeram para o menino Jesus 2 anos após ele ter nascido. E Esmina representa o quê? A igreja sofrida, a igreja perseguida. Quando você abre Apocalipse 2, versículo 10, nós vamos encontrar a seguinte expressão: e tereis, pois, uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias que Jesus está dizendo na carta para o pastor Esmina, equivale a período histórico e profético. Historicamente, Roma foi governada por 10 imperadores que perseguiram de forma cruel e violenta a igreja primitiva. Profeticamente, ele está falando de Diocleciano, o imperador mau que governou durante 10 anos consecutivos e perseguiu a igreja primitiva de forma feroz, ferrenha. Então Jesus ele se apresenta para este pastor de Esmina da seguinte forma: e ao anjo da igreja que está em Esmina escreve: isto diz o primeiro e o último que morreu, mas vive para sempre. O que Jesus está querendo deixar na mente do pastor de Esmina é o seguinte: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter seus bens espoliados, confiscados pelo Império Romano. Então é bem verdade que quando você lê a carta de Esmina, Jesus manifesta o conhecimento na sua onisciência, dizendo: eu sei da tua pobreza. E esta pobreza que ocorreu para os cristãos de Esmina foi justamente por causa do confisco dos bens materiais que os cristãos possuíam. Então Roma espoliou, roubou. Então Jesus, conhecendo esta pobreza, ele abre um parêntese, mas coloca: mas tu és rico, aleluia. Ainda que você não tenha muita coisa aqui embaixo, mas dá uma olhadinha pelo lado de dentro do céu, pela fé, e você vai verificar que terá o privilégio de andar sobre ruas de ouro a qualquer momento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a nossa riqueza não está e nem consiste nas coisas terrenas, mas nas coisas que são eternas e atemporais. Glória a Jesus. Jesus, conhecendo a perseguição violenta que ocorreria em Esmina e muitos cristãos morreriam, evidente que ele vai se identificar com a palavra de consolo. Isto diz o primeiro e o último, ou seja, a perfeição final, o prótos e o escatos.
o protótipo, a matriz perfeita, escatos final, último, a perfeição final. Eu morri, mas vivo para sempre. Ele está querendo dizer, pastor, muitos de vocês vão morrer nas perseguições, que ocorreu do ano 96 da nossa era até o ano 312. Mas assim como eu morri e ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Então é uma palavra de ânimo. Em bom tempo, Esmina representa, repito, a igreja perseguida. Interessante que, como Esmina significa mirra, o produto que se adquire de esmagamento de uma certa casca, de uma árvore no Oriente Médio, assim nós somos conhecidos, irmãos, diante de Deus, não na hora da bonança. Nós somos conhecidos aos olhos dos homens, não na hora da facilidade, do bom emprego, do bolso cheio, de uma conta recheada, de um carro bom, de uma casa excelente. Não é isto que glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus no momento da adversidade. Paulo diz, vocês agora têm o bom perfume de Cristo. Este bom perfume de Cristo, ele é exalado mediante a tormenta e a tempestade. É na hora da tribulação, da aflição, que você está sendo esmagado. A vontade que você tem é de largar, desistir, deixar tudo, mas você levanta a tua cabeça e diz, não, eu não vou deixar o meu Senhor, eu vou continuar, haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, mediante as provações. É exatamente nesta hora que você exala, onde você está sendo esmagado, pressionado, perseguido, passando por provações tremendas e adversidades. É nesta hora que você glorifica a Deus, porque apesar de tudo isto, você continua fiel ao Deus do céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, quando nós chegamos lá em Filadélfia, Jesus ele se apresentou de uma forma distinta que não está registrada no capítulo 1 do Apocalipse. Que é justamente o quê? Pastor de Filadélfia. É o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, verdadeiro e tem as chaves de Davi. Essa identificação, Jesus não se apresenta no capítulo 1 do Apocalipse. Isso aqui é interessante. Vale a pena, para efeito de curiosidade, lembrar, meus irmãos, que Filadélfia, ela está a cerca de 160 quilômetros de Laodiceia, a penúltima cidade, a penúltima carta a ser enviada, e para atravessar, indo a 3 países que estavam depois de Filadélfia, por exemplo, Mídia, Frígia e Lídia. Existia uma rota obrigatória, esta rota dos comerciantes, a rota dos mercadores, passava obrigatoriamente na porta de Filadélfia. Então, quem vinha lá de Roma, de toda aquela região, para alcançar a Frígia, a Mísia ou a Lídia, tinha que passar obrigatoriamente diante de Filadélfia. Então, existia uma rota obrigatória para esses mercadores. E esta rota, ela passava exatamente diante dos portões de Filadélfia, da entrada de Filadélfia. A igreja, ou a cidade de Filadélfia, de onde vem Filadelfo, amor fraterno. O irmão, o antigo segundo, ele presenteou o seu irmão, deu de presente esta cidade para o seu irmão, de onde surgiu o nome Filadélfia, amor fraterno de um irmão para outro irmão. E aqui esta igreja, nós vamos perceber que ela é frágil em contraste com as demais. Por exemplo, nós temos uma Éfeso que tinha cerca de 250 mil habitantes naqueles dias, onde estava o templo da grande Diana dos Efésios, uma grande metrópole. Nós temos Tiatira, uma cidade altamente industrializada, principalmente por indústrias têxteis, onde existia uma missionária que vendia púrpura lá de Tiatira, a Lídia. Nós temos aqui a famosa Laodiceia, onde existiam bancos já naqueles dias. O poder judiciário estava centralizado em Laodiceia. Que mais que tinha Laodiceia? Um grande centro de estudos da medicina, onde foi desenvolvido o colírio naqueles dias. Mas Filadélfia não. Filadélfia, você percebeu que nós lemos um trechinho aqui, que Jesus disse, tendo pouca força. Ela é diferente das demais.
esta igreja de Filadélfia, a congregação de Filadélfia, ela não tem o poder financeiro, ela não tem o poder aquisitivo de uma Laodiceia, que se estribava na riqueza, que se estribava e se orgulhava naquilo que possuía. Não, Filadélfia era uma igreja que contrastava com Pérgamo, com Tiatira, com Éfeso, uma igreja de pouca força, e é para esta igreja de pouca força que Jesus vai se manifestar. O que eu considero aqui, abro um parêntese, é que Deus faz questão de se apresentar e se manifestar para pessoas que têm pouca força. E é nesta tua pouca força, nesta noite, que talvez você tenha adentrado neste lugar, que Deus vai se revelar na tua vida. Aleluia! Porque não há interesse, não que Deus não faça, Deus faz, mas não há interesse ou glória alguma da parte de Deus se manifestar para exaltado. Deus não faz questão de se apresentar para quem se acha. Deus não faz questão de se apresentar para quem se estriba no seu conhecimento, na sua sabedoria humana, na sua riqueza. Não, mas Deus faz questão de se apresentar para aqueles que são necessitados e têm pouca força. E se você chegou no santuário tendo pouca força nesta noite, lembre-se, você está diante do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então Jesus, ele vai se apresentar para este pastor como aquele que é santo, verdadeiro e tem a chave de Davi. Por quê? Lembrando que nós não precisamos gastar tanta Bíblia aqui para dizer que Deus é santo, porque você sabe que Deus é santo. Levítico 19, versículo 2, a Bíblia diz assim: sede santos, porquanto eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Lá no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, o Pedro ratifica isto aqui e diz: porquanto escrito está, sede santos, porquanto o vosso Deus também é santo. Então Deus é um Deus santo, um Deus que abomina o pecado. Deus é santo, a santidade é um atributo dele, inerente dele. Aí ele se manifesta também como aquele que é verdadeiro. Isso aqui também nós sabemos que nele não há mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele vem com uma chave na mão. Esta chave aqui nós vamos encontrar no livro do profeta Isaías, que é uma chave de autoridade espiritual. Jesus está dizendo para o pastor de Filadélfia: pastor, eu tenho a chave de Davi, uma chave de autoridade. Esta chave de autoridade eu tenho poder para abrir, e quando eu abro, ninguém pode fechar. Em contrapartida, se eu fechar, não há quem possa abrir esta porta também. Então Jesus tem esta autoridade de abrir e de fechar. Por esta razão que ele vai dizer no versículo 8 aqui do capítulo 3, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, mesmo tendo pouca força. Então Jesus, ele abriu uma porta para a Filadélfia, a igreja fragilizada, a igreja de poder aquisitivo baixo, em contraste com as demais. Jesus então fez questão de abrir uma porta para eles. E que porta é esta aqui? É a porta da evangelização, é a porta da oportunidade. Na verdade, a igreja de Filadélfia, ela representa entre as 7 a igreja modelo, a igreja padrão, é o nosso paradigma, É a igreja que prefigura a igreja do arrebatamento, até porque no versículo de número 10 está inserido um versículo que nos mostra, nos dá base do pré-tribulacionismo. Ou seja, a igreja é tirada fora da grande tribulação. Então a igreja de Filadélfia é uma igreja modelo para os nossos dias. Então, para esta igreja aqui, Jesus abriu a porta do quê? Da evangelização. Por quê? Vocês se lembram que é uma rota obrigatória para atingir a Mísia, a Frígia e a Lídia. Então, obrigatoriamente, quem passar diante de Filadélfia ouvirá do Evangelho de Jesus Cristo, o homem que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia para dar salvação à humanidade. Então esta é a porta que foi aberta para a Filadélfia, uma porta de oportunidade, uma porta de evangelização, uma porta para a obra missionária. Agora, escute só, muitos pregadores, o que não há problema algum nisto, eles se utilizam deste versículo para pregar e para falar de um Deus que abre porta. E na verdade você sabe que o nosso Deus abre portas, sim ou não? Nós servimos um Deus que abre portas, abre oportunidades, enfim, nós vimos o testemunho aqui nesta noite. Então Deus, ele abre portas. E muitos pregadores, mensageiros da palavra do Senhor,
tomam como base isto aqui. Eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, baseado nisso, você ouve muitas mensagens. Deus vai abrir a porta, Deus vai criar a porta, Deus vai estourar a porta, Deus vai arrebentar a porta, Deus vai explodir a porta. Se não tiver porta, desenha a porta, abre a porta. Se não tiver porta, faz parede, cria uma porta, abre a porta. De qualquer jeito, Deus vai abrir. O que não há problema algum, porque Deus abre porta, sim, Senhor. Então é muito fácil, irmãos, falar de um Deus que abre porta, não há dificuldade alguma. Qualquer um dos meus irmãos pode subir aqui na tribuna, abrir a palavra de Deus e falar de um Deus que vai abrir a porta, porque isto é fácil, porque entendemos que o Deus que nós servimos é um Deus de oportunidades, é um Deus que abre porta. Mas se eu contrariar isso aqui agora, e se eu mostrar para vocês um Deus que trabalha com a porta fechada? Então vamos mudar isso aqui. Em vez de eu falar de um Deus que vai abrir a porta, eu vou falar de um Deus que trabalha com a porta fechada. Amém? Isso aqui é uma palavra de consolo e de esperança, porque todos nós estamos sujeitos a passarmos por adversidade. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento difícil, por uma situação crítica, seja financeira, seja material, seja espiritual. Todos nós estamos sujeitos a qualquer momento, temos as portas fechadas em nossas vidas. Mas a palavra aqui é para esperança, porque mesmo com as portas fechadas, Deus continua trabalhando a teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus trabalha também com a porta fechada. Ele abre porta? Sim, mas também trabalha com porta fechada. Quando você abre o livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 16, nós vamos encontrar Noé dentro da arca. Então Noé, ele entra na arca, não é percebido, não é visto, não é observado, o que mostra aqui o momento do arrebatamento da igreja, imperceptível, e ele permanece 7 dias dentro da arca, e a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca por fora. A tranca não está pelo lado de dentro, irmão, senão Noé vai ter a oportunidade de abrir a porta. Quem fechou foi Deus, quem trancou foi Deus, quem selou foi Deus. A fechadura está pelo lado de fora, foi Deus que fechou. Agora, quando ele fecha, ninguém pode abrir. O que vai acontecer? Chove 40 dias e 40 noites, e ao longo de 371 dias depois, a arca de Noé vai pousar no pico do Monte Ararat, numa altitude de 5.000 metros aproximadamente. Bom, moral da história, 371 dias, vamos resumir aqui, 1 ano inteiro com a porta fechada, mas mesmo com a porta fechada, Deus cuidou da família de Noé, Deus preservou a família de Noé, Deus conservou a família de Noé. A moral é esta, entenda isto, ainda que as portas se fechem, ou ainda que elas estejam fechadas, talvez lembre-se, ninguém vai perecer, ninguém vai desfalecer, ninguém vai se prostrar, ninguém vai morrer de fome, porque o Deus que nós servimos é um Deus que trabalha com as portas fechadas. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Aleluia! Então perceba que o nosso Deus é um Deus que trabalha com porta fechada. Uma certa oportunidade morreu um homem, e morrendo este homem, ele deixou dívidas. Dever não é pecado. Todos nós estamos sujeitos a passar um momento difícil, aí você vai controlando e vai negociando a dívida. O problema é comprar com a finalidade de dar o famoso chapéu, o 171. Vou comprar e não vou pagar, e vai para o inferno. Aí vai para o inferno. Mas comprou e de repente morreu, deixou aí o carnezinho da Casa Bahia, da Loja 100, a fatura do cartão de crédito, e a viúva vai ter que vai ter que cuidar agora da dívida, da prestação. Enfim, morreu esse homem. E a morte, todos nós estamos sujeitos a ela. Você sabe que morte não respeita rico, nem pobre, nem feio, nem bonito, nem grande, nem pequeno, nem servo, nem livre. Morte não respeita ninguém. Morte não tem dia, não tem feriado, não tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Morte não tem nada disso. Todos nós estamos passivos a isto aí. Aí, de repente, a morte bateu na porta desta família e levou o homem, o chefe da casa. E quando ele foi embora, partiu, não demorou muito, chegaram os cobradores. Bateram palma na casa, de casa, viemos cobrar, o que o maridão deixou. Mas faleceu, não interessa, tem que pagar.
Eu não tenho com que pagar, a viúva diz. Então nós vamos fazer o seguinte, na cultura dos judeus no Antigo Testamento, vai pagar que jeito? Pega os filhos menores. Quantos filhos menores você tem aí? Vamos avaliar a dívida. Eu tenho 2. Os 2 pagam a dívida do marido. Irmãos, a viúva entrou em desespero. A viúva entrou em desespero, o marido se foi, agora os 2 filhos vão servir como pagamento para a dívida do marido. Ela correu então aonde o marido trabalhava, na escola de profeta. Foi procurar o diretor da escola teológica, o profeta Eliseu. Tá? Falou, Eliseu, meu marido era teu servo, te serviu há tanto tempo, agora é morto. Sendo morto, vieram os credores cobrando algo que ele deixou, e eu não tenho com que pagar. Me ajuda aí. Eliseu então disse, olha, declara para mim o que é que você tem em casa. E ela disse, olha, tua serva não tem senão uma botija de azeite e uma rapinha, no fundo do tacho um pouquinho de óleo. Pouquinho só. E é neste pouquinho, irmãos, que Deus opera milagre. Aleluia. Não é preciso ter tanta coisa, muita coisa, para Deus operar um milagre na tua vida. Este pouquinho que você chegou aqui nesta noite ainda. Jesus disse que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, tudo que você pedir será feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então creia no milagre. O Eliseu disse então, faz o seguinte, vá na vizinhança e pega vasilhas, e não poucas, o que você puder pegar, vai pegando, sai pela vizinhança, tá? E o número de vasilhas que você conseguir pegar, entra na tua casa, tu e os teus filhos, e fecha a porta atrás de ti. Deus trabalha com porta fechada, aleluia. É nesta porta fechada que você vai ver a multiplicação de Deus, nada faltará, o milagre vai acontecer, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, aleluia. Não há motivo para desespero, irmãos. Não há motivo para entrar, se desesperar, ansiedade, e tanta coisa mais por causa de uma provação, de uma adversidade, de uma porta fechada que você passa momentaneamente, porque o nosso Deus trabalha com porta fechada. Glória a Jesus. E tem mais uma coisa, o azeite não acabou não, ele parou. Parou. Por que parou? Porque acabaram-se as vasilhas. Se até hoje essa mulher estivesse lá com vasilha, o azeite ainda estava sendo derramado. Glória a Jesus, porque o nosso Deus é um Deus da multiplicação. Ele multiplica na porta fechada. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O mesmo Eliseu, mais tarde, irmãos, nós temos uma passagem, ele era costumeiro passar de um lugar para outro, indo para o Monte Carmelo, e havia um casal abastado, havia uma família rica, próspera, de um poder aquisitivo tremendo, e esta mulher observou a ida e vinda do profeta, chamou o marido de canto um certo dia e disse, olha, eu vejo que este homem que passa de lá para cá de vez em quando, é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar aqui um cômodo aqui na esquina do quintal, no pé do muro aqui, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, que é o suficiente para o profeta descansar, e todas as vezes que ele vier para cá, ele para aqui e descansa. Então assim foi feito. Então, de repente, vez ou outra, o Eliseu descansava na casa desta mulher. Mas como forma de gratidão, Eliseu percebeu que esta mulher não tem filhos. Então ele orou a Deus para que a mulher concebesse, e assim aconteceu. Deus ouviu a oração de Eliseu, e aquela mulher então concebeu e deu à luz a uma criança. O tempo passou, e não sabemos o que houve, mas a criança está ali por volta do meio-dia, talvez uma insolação, ou um aneurisma cerebral, mas ela gritou, ai, minha cabeça! Dizendo isto, morreu, veio a óbito. A mãe foi ao campo, pegou a criança e levou aonde? Para o cemitério? Não. A mãe entrou no quarto do profeta e colocou em cima da cama do profeta. Aí agora foi procurar o profeta. O profeta estava onde? Estava no monte. Lembrando você que quem está no monte está em cima. Quem está em cima está no alto. Quem está no alto vê mais. Quem está no alto pode mais. Nós estamos falando aqui do Deus Todo-Poderoso. Na hora da dificuldade, procure quem está em cima, quem está no alto. Glória a Jesus. Esta mulher agora vai até o Monte Carmelo. O Eliseu percebe ela de longe e diz para o Geazi, ou Geazi, conforme algumas traduções, vai encontrar ele e pergunta se vai tudo bem. Mas o Geazi não podia resolver a situação da mulher.
A mulher tinha que estar com Eliseu. Ela disse, não, vai tudo bem, o negócio não é com você, é com ele, é com quem pode resolver. Procura quem pode dar solução. E quando a mulher chegou até Eliseu, ela declarou o que houve. E o Eliseu, então, antecipou o Geazi na frente dele com um bordão. Ó, toma o meu bordão, que é um cajado, tá? E vai e toca no defunto lá, na criança que está morta. O Geazi chegou lá no quarto, a criança está em cima da cama, tocou com o bordão, mas nada aconteceu. Porque o bordão era do Eliseu, mas ele não tinha a unção do profeta Eliseu. E nós estamos vivendo um momento tremendo nesses últimos dias da igreja na face da terra. É tanto pregador que se levanta, é tanto mensageiro que se levanta, é tanta gente que se levanta, pessoas com pinta de pregador, tipo de pregador, voz de pregador, relógio de pregador, terno de pregador, gravata de pregador, sapato de pregador, perfume de pregador, tanto estilo de pregador, mas o que falta é a unção no pregador. A unção faz a diferença, coisa que o Geazi não tinha. Estava com o bordão do profeta, mas não tinha a unção do profeta. O profeta chegou, nada aconteceu. E a Bíblia diz então que chegando o profeta Eliseu, ele fechou a porta atrás de si. Então Deus opera milagre com a porta fechada. Glória a Jesus. E foi com a porta fechada que Deus ressuscitou o filho daquela mulher. Deus vai operar milagre na porta fechada. Quantos creem na palavra profética, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome dele. Jesus ensinando a forma de orar em Mateus capítulo 6, versículo 6, a seguir disse assim, tu, porém, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta atrás de ti, e ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Deus trabalha com as portas fechadas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda no primeiro dia da ressurreição, quando Jesus havia aparecido pela madrugada para as mulheres no jardim do sepulcro, no final da tarde para 2 discípulos no caminho de Emaús, e à noite o restante dos discípulos se trancafiaram, entraram na casa amedrontados por causa dos soldados romanos, tudo fechado. Mas para Deus não tem esse negócio de porta fechada, ele entra mesmo. Agora o Cristo ressurreto e glorificado entra com as portas fechadas, se assenta no meio deles e diz, paz seja convosco. Então a palavra de Deus para você nesta noite é esta: ainda que as portas estejam fechadas e tudo está trancafiado, Deus manda lhe dizer, paz seja contigo. Descanse nesta palavra, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Deus trabalha com porta fechada. Fala, quantos minutos aí falta? Contagem regressiva, rapidinho. Eu tive um bom emprego lá para 96, 97, 95, 93, por ali. Eu fui representante da Skin Cariol, e a minha esposa, naquela época, ela trabalhava como chefe de seção do antigo Jumbo Eletro. E aprove a Deus, irmãos, né? Deus fechou as portas de uma tal maneira que eu perdi o emprego de representante da Skin, e a esposa foi dispensada do Jumbo, e fomos viver 2 anos consecutivos de porta fechada. Eu não sei se você sabe o que é isso. Talvez você não saiba o que é isto, 2 anos de porta fechada. Um currículo tremendo, onde eu saía pela manhã distribuindo, representante comercial, qualquer lugar vai receber, mas eles, mesmo tendo a necessidade, olhava para mim e disse, olha, seu currículo está bom, estamos precisando, mas nós não vamos contratar. Não é. Então não é por falta de procurar, nós vamos ajoelhar, vamos orar a Deus, que está acontecendo. Deus fechou a porta. Agora, se foi Deus que fechou a porta, Deus vai ter o cuidado e a responsabilidade de te preservar na porta fechada. Se foi Deus que fechou a porta, Deus vai manter você de pé, você vivo, respirando, você não vai ser envergonhado, aleluia. Você não vai ser envergonhado. Se foi Deus que fechou, você não vai ser envergonhado. Então é uma experiência, Deus preparando. Eu não desejo isso para ninguém, é tanta coisa ao longo de 2 anos, foi rápido demais, pastor Flausilino, até porque eu me distanciei da presença de Deus durante quase 10 anos, e no dia que eu retornei para a casa do Senhor, Deus levantou uma profeta que veio ao meu encontro e disse, homem! Falei, meu Deus,
Aí a mulher se aproximou, Deus usando ela e disse, olha, tu atrasaste a minha obra na tua vida. E Deus falou até o tempo, 10 anos. Eu falei, uia, quem falou isso para a mulher? Foi Deus. Aí a profeta continuou, olha, vai vir agora um tempo em que você não precisaria passar. Irmãos, não se afaste não, viu? E Deus veio então em 2 anos consecutivos, poderia ter feito a prestação, veio de uma vez. O negócio foi tão tremendo que chegou um dia que acabou a mistura em casa, e acabando a mistura em casa, eu peguei e falei, bom, não tem mais nada o que comer agora, terminou tudo, só resta o quê? Tempo de porta fechada é o tempo que você mais ora. Uma hora eu dobrei o joelho com a minha esposa, falou, Senhor, o Senhor fechou a porta, e nós estamos aqui agora, e pedir nós não vamos, e sem envergonhado não queremos. Então o Senhor é o Deus que está nos observando, nos olhando, a porta fechou, o tempo passou, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30 da tarde. Uma certa irmã trabalhando numa cozinha industrial, que tinha uma política de comprar somente a porção diária, entendeu? A política da empresa é essa, não vai comprar nada para ficar para amanhã. Compra diariamente. Mas naquele dia alguém fez uma conta errada. Sobrou 10 quilos de contrafilé. Chegou na hora de ir embora, quem fica, quem leva, quem vai. Aí a encarregada olhou para essa irmã e disse, olha, leva você. A irmã pegou aquela sacola, 10 quilos de contrafilé, irmão. Aí no meio do caminho a irmã está indo embora alegre, mas o Espírito de Deus veio e disse, entra aqui nessa rua, vai ali no número e bate naquela porta que está fechada. 5:30 da tarde a irmã bateu na porta e disse, olha, Deus mandou. Falei, antes de entregar, já estava com o sacola na mão, irmão. E assim eu tenho tantos outros testemunhos do Deus que trabalha com porta fechada. Então, não entre em desespero em qualquer situação que porventura Deus permitir na tua vida. Se você está na presença de Deus, Deus vai preservar você, manter você, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês.